Marcada para esta tarde a audiência de custódia de Misael Pereira da Silva, preso por matar a estudante Rafaela Novinsky, dentro de uma escola em Alexânia. E você vai ver também. Segunda turma do Supremo autoriza por unanimidade a extradição de português condenado por falsificação de documentos. TRF4 analisa recurso e reduz pena do ex-senador Gin Argelo e de 2 executivos de empreiteiras envolvidos em pagamento de propina. Mulher que teve o seio retirado por erro de diagnóstico vai ser indenizada por determinação do STJ. Polícia Federal cumpre mandados da Justiça para desarticular a organização criminosa responsável por fraudes em licitações em prefeituras do sul da Bahia. E TSE cedia encontro de bibliotecas da Justiça Eleitoral, com foco na adaptação do conteúdo para o formato digital. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Hoje pela manhã teve sessão extraordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Quem acompanhou a sessão e tem as informações é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a segunda turma manteve a ação penal contra um executivo acusado por supostas irregularidades em licitação para aquisição de 150 viaturas da Polícia Militar da Bahia. A defesa dele alegou que as interceptações telefônicas usadas na investigação eram ilícitas, mas os ministros não aceitaram esse argumento e também não arquivaram a ação penal contra esse executivo. Um outro caso também analisado hoje pela segunda turma, que os ministros, por unanimidade, autorizaram a extradição de um português acusado por falsificação de documento. Vamos ver agora na reportagem. Joaquim Ribeiro foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por ter obtido e fornecido documento falso. A defesa do réu alegou que a execução da sentença prescreveu no ano passado e por isso não caberia mais punição. O relator, ministro Gilmar Mendes, atendeu ao governo português para que o condenado volte ao país para cumprir a pena e foi acompanhado pelos outros ministros. O pedido do país estrangeiro teve parecer favorável do Ministério Público Federal. A defesa sustentou que a extradição já foi julgada, sendo enviado seu pedido de extensão. A extensão da extradição tem previsão nos artigos 6, parágrafo 2º e 10 da Convenção de Extradição entre Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e no artigo 80 do Estatuto do Estrangeiro. Os objetos do pedido original e do pedido de extensão são distintos. No caso, a extensão é aparelhada em sentença condenatória transitada em julgado que não foi objeto de pedido inicial. O julgamento da extensão não é afetado pela coisa julgada ou outra modalidade de preclusão. O extraditando foi condenado pelo Juízo Central Criminal de Guimarães, comarca de Braga, por ter obtido e fornecido documentos falsos, 2 cartas de habilitação brasileiras e uma certidão de prontuário de condutor. Pelos elementos existentes, é possível afirmar a presença de dupla punibilidade. Ainda na sessão de hoje, os ministros retomaram a análise sobre o recebimento de uma denúncia contra o deputado federal João Paulo Klein, acusado de fraude em licitação no fracionamento de pavimentação em ruas de Blumenau, Santa Catarina, na época em que era prefeito do município. O relator, ministro falecido Teori Zavascki, havia recebido em parte a denúncia por entender que o parlamentar teria ocultado, impedido ou obstado licitação pública. De acordo com a denúncia, o réu participou no fracionamento de obras semelhantes, mas por modalidades diferentes, para obter vantagem ilícita. O tema voltou a ser analisado com voto vista do ministro Dias Toffoli, que divergiu e rejeitou toda a denúncia, por considerar que ela não aponta quais vantagens o réu teria recebido. Tem que ter o dolo específico, e eu sublinho no meu voto, na parte final do artigo 90, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Não houve a necessária descrição de qual seria a vantagem a ser oferida pelo denunciado e pelos contratados decorrente da adjudicação. O ministro Gilmar Mendes acompanhou a divergência e, por maioria, a denúncia contra o deputado foi rejeitada.
Na sessão extraordinária, os ministros negaram o pedido de substituição de testemunha feito por Luiz Carlos Batista, numa ação penal em que ele é réu. Ele alega a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa. Essa matéria já foi analisada várias vezes e negada, porque, segundo o relator ministro Edson Fachin, tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil estabelecem as condições para essa substituição, que deve acontecer no caso de morte, enfermidade ou não localização da testemunha. No caso específico, não houve nenhuma dessas hipóteses. Por unanimidade, os ministros negaram essa substituição. E a sessão ordinária da segunda turma terá início hoje às 2h30 da tarde. Érica. Obrigada, Carolina. Marcada para logo mais às 2h da tarde, a audiência de Misael Pereira da Silva, que atirou e matou na estudante Rafaela Novinsky, de 16 anos, dentro da escola onde ela estudava, em Alexânia, Goiás, nesta segunda-feira. O corpo da jovem foi enterrado hoje pela manhã. Além de Misael, o juiz Leonardo Lopes dos Santos vai ouvir também Davi José de Souza, que deu carona ao atirador até o local do crime. Os dois foram presos ontem pela polícia. O Ministério Público Federal em Uberlândia entrou com uma ação civil pública contra a dona de uma fazenda considerada de unidade de conservação. Há mais de 20 anos, o espaço não tem nenhum plano de manejo. O documento garante a preservação do meio ambiente. A proprietária da reserva particular da Fazenda do Gana, no Triângulo Mineiro, tem 30 dias para fazer um planejamento ambiental do imóvel rural. Caso contrário, terá que pagar multa diária no valor de R$5.000. O Ministério Público Federal em Uberlândia quer que a Justiça determine à dona do local as ações de conservação do espaço. A Fazenda do Gana foi reconhecida como unidade de conservação em 1997. Mas até hoje a reserva não conta com um plano de manejo, ou seja, um planejamento de conservação. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em fevereiro deste ano, a proprietária chegou a apresentar uma proposta, mas foram verificadas falhas no projeto. Até o momento, nenhuma providência foi tomada. De acordo com o MPF, o plano de manejo é essencial para a preservação do ecossistema. Sem ações específicas, os prejuízos ambientais podem ser irreversíveis. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reduziu as penas do ex-presidente da construtora OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, do ex-diretor da UTC Engenharia, Valmir Pinheiro Santana, e do ex-senador Jim Argelo. O julgamento do recurso foi nessa manhã. Os desembargadores da 8ª turma entenderam que o crime de embaraço à investigação não foi autônomo, mas parte dos crimes de corrupção praticados pelo grupo. No mesmo processo, os desembargadores mantiveram a absolvição de outros 5 réus. Na ação, o ex-senador Jim Argelo foi denunciado, aliás, por solicitar a dirigentes de empreiteiras propinas para deixar de convocá-los para depoimentos na CPMI do Senado. Uma paciente que teve a mama retirada por um erro de diagnóstico vai ser indenizada pelo laboratório e pelo hospital. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O caso foi julgado pela 3ª turma do STJ. Os ministros analisaram a atuação do laboratório que apresentou o diagnóstico errado, do médico patologista responsável pela emissão do laudo e do hospital universitário, onde funciona o laboratório. De acordo com o processo, a paciente de 55 anos foi submetida à cirurgia para a retirada do seio direito após o diagnóstico de câncer de mama. A mulher não teria sido avisada da possibilidade de erro no resultado. A ausência de malignidade só foi constatada após o procedimento cirúrgico. A paciente, então, recorreu à justiça em busca de indenização por danos morais e materiais. O relator da ação no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, reconheceu o defeito na prestação do serviço e, portanto, violação do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o relator, os laboratórios têm obrigação de resultado, o que implica a responsabilidade objetiva em caso de diagnóstico errado. O hospital universitário também foi responsabilizado, pois foi reconhecida a relação de subordinação entre o laboratório e o hospital.
Já o médico teve a responsabilidade afastada pela terceira turma. Para buscar a responsabilidade de um médico, é preciso comprovar culpa, que ele tenha agido com negligência, imperícia e imprudência. O mesmo não acontece com os hospitais e clínicas e laboratórios. Eles são pessoas jurídicas, não são profissionais liberais, e em relação a eles não é necessário comprovação de culpa. Daí porque pode um acórdão do judiciário, uma sentença, condenar um laboratório ou um hospital sem a comprovação de culpa, mas isentar o médico porque em relação a ele não foi comprovado culpa. A terceira turma decidiu indenizar a paciente por danos morais em R$100 mil, além do valor gasto para a implantação de prótese e suas posteriores substituições. A indenização deverá ser paga pelo hospital e pelo laboratório de forma solidária. A Polícia Federal cumpre hoje mandados da Justiça na Operação Fraternos para desarticular uma organização criminosa criada por prefeitos de Eunápolis, Santa Cruz Cabral e Porto Seguro, todas no extremo sul da Bahia. A repórter Evne Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. As investigações apontam que desde 2009, os prefeitos dessas 3 cidades que são parentes utilizavam empresas de familiares para fraudar licitações e desviar dinheiro público. O esquema funcionava da seguinte forma: todas essas empresas participavam dessas licitações e aqui ganhava, dividia o dinheiro com as outras. O prejuízo aos cofres do governo chega a R$200 milhões. Agora, além do afastamento desses agentes públicos, a Polícia Federal ainda cumpriu 81 mandados judiciais na Bahia, em Minas Gerais e em São Paulo. E a Polícia Federal deflagrou uma outra operação, né, Evelyn, para investigar um esquema de corrupção de fraudes em licitações no Tocantins, não é? Isso mesmo, Érica. Essas fraudes, elas são relacionadas à compra de órteses e próteses, que são de alto custo para o sistema de saúde. Foram cumpridos 137 mandados judiciais em 10 estados e aqui no Distrito Federal. A polícia apurou que a Secretaria de Estado de Saúde de Tocantins, ela comprava esse material, mas as empresas entregavam todos os produtos vencidos. Os investigados vão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e associação criminosa. Érica. Obrigada, Evelyn, pelas informações. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Em época de feirões para limpar o nome das listas de restrição ao crédito, que diz a legislação sobre a negativação de nome de devedores? A gente volta em instantes. Forças de segurança fazem um cerco a comunidades em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, para prender criminosos e localizar esconderijos de armas e drogas. Cerca de 3.500 policiais participam da operação, que dessa vez conta também com um cerco marítimo para evitar fugas por barcos pesqueiros. Algumas ruas estão interditadas e o espaço aéreo controlado. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro divulgou um cartaz nas redes sociais com fotos dos 12 traficantes mais procurados na região. Os agentes das forças de segurança estão revistando carros e procurando imóveis dentro das comunidades onde as quadrilhas guardam armas e drogas. 2 policiais rodoviários federais foram baleados no pé e passam bem. Nessa terça-feira, o plenário do Conselho Nacional de Justiça se reuniu para análise de diversos processos, entre eles o caso de um desembargador e de um juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, suspeitos de atuarem de forma incompatível com o cargo que ocupam. O processo administrativo disciplinar foi aberto em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador e o juiz do TRT da 14ª Região. As acusações feitas pelo Ministério Público são de condutas em desacordo com a Lei Orgânica da Magistratura e um processo do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Rondônia, envolvendo o pagamento de precatórios. Contra o desembargador, acusações como deslocamento do processo em desacordo com o juízo natural, além de impedir publicação de despacho por parte de uma juíza e venda de imóvel acima do valor de mercado para o advogado que atuou no processo. Sobre o juiz, o Ministério Público alega que ele teria recebido dinheiro de um advogado, além de ter feito ameaças a outros magistrados do TRT. O desembargador e o juiz já haviam sido afastados das atividades e proibidos de acessar o TRT por decisão do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. Um pedido de liminar apresentado pelo desembargador ao Supremo Tribunal Federal também já havia sido negado. Na tribuna, durante o julgamento de hoje no CNJ, os advogados do desembargador e do juiz negaram qualquer tipo de irregularidade praticada por eles no exercício
exercício das funções e questionaram argumentos apresentados pelo Ministério Público. Já o MP reiterou a validade das provas obtidas durante o processo. Ao iniciar o voto, o conselheiro, o relator Arnaldo Rossepian, afastou as preliminares apresentadas pela defesa e, na sequência, passou para análise do mérito do processo. E o repórter Gabriel Safrey acompanhou a continuidade desse julgamento de processo administrativo disciplinar e traz ao vivo as informações. Boa tarde, Gabriel. O julgamento já terminou? Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Acabou sim, viu, Érica? Após ler o voto e concluir todos os argumentos, o relator do processo, o conselheiro Arnaldo Rossepian, entendeu que tanto o desembargador quanto o juiz atuaram em desacordo com o cargo do qual ocupavam. Com isso, ele votou para que ambos sofressem a pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais. Depois do voto do relator, o conselheiro Valdetário de Andrade manteve a mesma pena para o desembargador, mas entendeu que o juiz deveria sofrer a pena de disponibilidade. Por unanimidade, os conselheiros entenderam então que o desembargador deveria sofrer a pena de aposentadoria compulsória com os vencimentos proporcionais. Por maioria, eles também aplicaram a mesma pena para o juiz. Érica, com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Começou nessa semana mais uma edição do Feirão Limpa Nome da Serasa, que permite que consumidores de todo o Brasil negociem dívidas atrasadas com condições especiais pela internet. Bancos e financeiras, cartões de crédito, operadoras de telefonia e lojas, entre outras empresas, oferecem prazos de pagamento diferenciados e descontos para quitar as contas em atraso. É uma oportunidade para quitar as dívidas e recuperar o crédito. Mas quais são os direitos do consumidor quando ele se vê frente a uma dívida e uma possível negativação? Para falar conosco sobre esse assunto, está aqui a advogada Priscila Carvalho. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, não é um simples atraso numa conta que vai motivar a inclusão do nome de uma pessoa nessas listas de restrição ao crédito, né? O que precisa? Quanto tempo de atraso? Há alguma regra para isso? Ou depende do bom senso aí para a inclusão do nome do devedor numa lista dessa? Especialmente quando a gente trata de serviços que são mais importantes para o dia a dia, como telefonia, cartões de crédito, plano de saúde, serviços educacionais, há regras específicas que as empresas devem notificar os consumidores para que saibam que estão devendo e possam regularizar esses débitos. E no caso de não serem regularizados, aí as empresas encaminham os débitos para um cadastro de inadimplentes. E, de todo modo, antes da inclusão no cadastro, é obrigatório que o próprio cadastro envie uma notificação para o consumidor para que ele saiba que está sendo incluído e possa novamente quitar esse débito. Então, no caso de empresas de telefonia, por exemplo, é necessário que haja uma inadimplência de pelo menos 30 dias. E para que seja suspenso o contrato, o consumidor tem que ter sido notificado previamente com 15 dias de antecedência. No caso de cartão de créditos, também é necessário que as empresas notifiquem os consumidores com 15 dias de antecedência e para que haja uma suspensão do contrato. Eles podem também diminuir um limite de crédito do cliente, mas tem que enviar uma notificação prévia. Então, está sempre atrelada essa necessidade de um prévio conhecimento para que a pessoa tenha realmente essa oportunidade de saldar a dívida, para que depois, sim, aí seja encaminhado para um cadastro de inadimplentes. E se não houver essa notificação, por algum motivo, às vezes a pessoa até muda de endereço, não no caso de água, luz, energia, mas, por exemplo, numa conta de um comércio, um boleto que ele deixou de pagar. Se ele não for notificado, ele pode ser incluído? Aí nós temos umas questões mais delicadas, né? Porque o entendimento do STJ é de que caso a empresa, caso o cadastro de inadimplentes tenha enviado uma notificação, não é necessário que haja o aviso de recebimento. Então, se a empresa enviou, se o cadastro enviou para o endereço que a empresa tinha, isso é considerado como válido. Agora, se o consumidor foi de antemão avisar a empresa de que estava em outro endereço e aí por um erro interno a empresa passou o endereço velho, aí sim ele tem direito a uma indenização por perdas e danos morais por ter sido enviado a notificação para um endereço que não era o mais atualizado. A gente viu aí que a Serasa começou em um feirão, né? Todo ano é muito típico desses órgãos que têm essas listas de restrição ao crédito fazerem esses feirões para que as pessoas possam negociar suas dívidas de uma forma mais fácil e recuperar o crédito, né? É uma boa oportunidade para quem está numa situação dessa?
É uma oportunidade excelente porque as empresas dão descontos consideráveis, né? Então, nesse último feirão tem inclusive, descontos de até 90% do débito. Então, a oportunidade é, eu diria, única, né? Porque em nenhum outro momento a empresa concederia um desconto tão grande para a quitação de uma dívida. Então, especialmente no final do ano, com o recebimento de 13º, a pessoa tem uma oportunidade maior para realmente limpar o seu nome. E pelas informações do Serasa, no feirão do ano passado, por exemplo, 320 mil consumidores conseguiram retirar suas restrições por uso do feirão. Qual que é a dica para quem vai participar de um feirão desse, vai renegociar a dívida? Tem que ficar atento nas cláusulas ali, ou já sai dali com a dívida quitada? Em quanto tempo o nome dele é retirado também da lista de restrição? Quando ele pode entrar no site, fazer seu cadastro, esse feirão especificamente do Serasa, ele está sendo feito somente pela internet, ele não é presencial. Então, a pessoa entra no site, se cadastra e vai negociar diretamente com as empresas que estão ali conveniadas e participando do feirão. E aí, nesses casos, algumas empresas já têm umas propostas pré-moldadas, prontas, que já vão ser enviadas ali assim que a pessoa se cadastra, e muitas delas o desconto mais considerável é à vista. Então, conseguindo fazer o pagamento à vista, o desconto é maior ainda e você já tem imediatamente a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. Agora, no caso de um parcelamento, vai depender realmente da negociação que foi feita, porque aí, nesse caso, a empresa não está obrigada a retirar a negativação caso seja parcelado o pagamento, mas tão somente quando houver a quitação do total. Mas se houver uma negociação para já retirar antes, é interessante, é mais interessante para o consumidor. Então, sugiro que quando fizer uma negociação parcelada, que mencione a intenção de que seja retirado antes, porque é possível que, tendo em vista o feirão, eles estejam mais benevolentes nesse ponto. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com Priscila Carvalho, que é advogada, e conversou com a gente a respeito dessas negociações das dívidas para o fim do ano, para limpar o nome. Obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TSE cedia encontro de bibliotecas da Justiça Eleitoral com foco na adaptação do conteúdo para o formato digital. A gente volta já já. O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido do Banco Santander para tornar válida a apólice de seguro como garantia para pagamento de uma dívida trabalhista. No caso julgado pela seção 2 de dissídios individuais, o Banco Santander entrou com mandado de segurança no Tribunal Superior do Trabalho para tornar válida a apresentação de apólice de seguro como garantia para pagamento de dívida trabalhista. De acordo com o processo, a instituição foi condenada em primeira instância a pagar mais de R$140 mil referentes a dívidas trabalhistas. Com isso, foi determinado pela 18ª Vara do Trabalho de Recife o pagamento a título de execução provisória, que no âmbito trabalhista é permitido até que seja feita a penhora. O Santander deu como garantia perante a Vara do Trabalho de Recife a apólice de seguro de mais de R$190 mil. O crédito somente foi apresentado pelo banco 5 meses depois da decisão que determinou o pagamento, mas como o prazo dado pela condenação para a apresentação do pagamento foi de 48 horas, a garantia foi rejeitada em primeira instância. Com a rejeição, foi determinado o bloqueio do valor da ação via Bacenjude. O banco, então, entrou com mandado de segurança com pedido de liminar contra a decisão da Vara do Trabalho de Recife, alegando ofensa a direito líquido e certo, considerando que o ato judicial deixou de observar que a execução deve ser processada do modo menos gravoso para o devedor. Mas o Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco negou o pedido e o banco recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Alberto Bresciani, explicou que, como não foi respeitado o prazo para pagamento da dívida, o valor do débito atualizado não seria o mesmo. A Contadoria do Juiz apurou em novembro de 2015 o débito no importe de R$ 144.348,82, ao passo que a sentença homologatória dos cálculos foi proferida em novembro de 2015. O impletante não apresentou, com a inicial do mandado de segurança, a comprovação da data em que foi efetivamente citado, mas apenas petição protocolizada já em abril de 2016, ofertando a apólice de seguro garantia emitida naquele mesmo mês.
A alegação do recorrente, no sentido de que só teve ciência da condenação em janeiro de 2016, não está evidenciada. O ministro ainda explicou que o Código de Processo Civil de 2015 e a orientação jurisprudencial número 59 da SDI2 determinam que o seguro-garantia judicial deve ser aceito se for assegurado nele o valor integral do débito acrescido de 30%. O ministro entendeu que o regional agiu corretamente ao negar a segurança no caso, uma vez que não há comprovação no processo de que o banco só teve ciência da condenação muito tempo depois. Sendo assim, o recurso da instituição financeira foi negado por unanimidade. A Força Jovem do Vasco está proibida por ordem judicial de se aproximar da eleição para o Conselho Deliberativo do clube, que está acontecendo hoje, em São Januário, no Rio de Janeiro. Os torcedores terão que manter distância de pelo menos 2 quilômetros do local. Em audiência do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, representantes do Ministério Público, da OAB do Rio e do Vasco concordaram que não haverá ingresso de não sócio à sede do clube hoje e que para votar o sócio terá que apresentar um documento de identificação com foto. Além da segurança feita por policiais militares do lado de fora, o clube ainda contratou 104 agentes particulares. A votação vai até às 10 da noite. Servidores se reúnem em Brasília para discutir melhorias a serem adaptadas nas bibliotecas dos tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral. O encontro acontece a cada 2 anos. Os servidores que trabalham nas bibliotecas da Justiça Eleitoral se reúnem para discutir como as novas tecnologias podem ajudar no dia a dia de quem usa o espaço. Hoje nós já estamos tendo a migração do livro para o conteúdo eletrônico e a gente precisa avaliar como é que a gente vai incorporar isso no dia a dia dos usuários, porque a demanda hoje é você acessar tudo pelo tablet, pelo iPad, pelo celular. E a gente precisa trabalhar isso, disponibilizar os conteúdos no portal para que possam ser acessados por celular. Participam do evento representantes de 24 tribunais regionais eleitorais. É uma oportunidade para que haja troca de experiências entre os servidores. A todo momento, o Gilmar Mendes tem pedido que a gente aumente, incremente a conversa, o diálogo, a integração entre o TSE e os tribunais regionais eleitorais e também as zonas eleitorais. E esse evento é muito importante para essa comunicação e essa integração. Eles colaboram, eles trazem as sugestões, querem compartilhar com a rede, né? E isso é muito benéfico, porque às vezes é uma ação que está dando certo lá, que pode dar certo em todos os regionais. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.